Então lá está a arca. E só um homem entrava, uma única vez por ano. Você se lembra lá de Romanos, capítulo 13, versículo 23, diz assim: todos pecaram. Olha que coisa, irmãos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A glória de Deus ficou oculta do homem. Desde que Adão pecou, a glória de Deus ficou oculta. Lembra, irmãos, que Davi, propositadamente, ele ignora os acontecimentos de Gênesis 3, ele diz que é um homem para que dele te lembres. Fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, ou do que os anjos. Algumas versões divergem aqui. Ele diz, de glória e honra coroastes. Aquele primeiro homem, na virada do dia, ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha uma vestidura de glória sobre ele. De forma que quando Adão pecou, ele perdeu aquela glória. Ele sentiu a vergonha do seu pecado na sua nudez. Ele se escondeu de trás de folhas de figueira. Foi o que aconteceu. E aqui Paulo vai dizer, todos pecaram. Todos. E carecem da glória de Deus. Aí você vai ver. Então, ninguém pode entrar no Santo dos Santos. Todos pecaram. O nenê que nasce hoje, nasce pecador. Se não nascer de novo, esse nenê nunca vai ter Deus. Esse nenê nunca vai ter a vida eterna. Mas assim como esse nenê pode ser um senhor ou uma senhora, 60, 70, 80, 90, que é preciso nascer de novo. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo está habitando seu coração. E aí você vai começar a ter a oportunidade de se limpar da carnalidade, dos seus afetos no mundo, para poder estar protegida pelo Espírito Santo, para o inimigo não atingir tua mente, e você poder ter seu coração cheio do Espírito Santo. Consequentemente, o desenvolvimento de Cristo, a mente de Cristo, a conduta de Cristo, o caráter de Cristo desenvolvido em você. Não existe coisa melhor, senhores. Não pode existir. Creia. Pare de colocar o problema nos outros. Ofender, xingar, se vitimizar. Para. Porque é isso que nós somos. Soberbos, mentirosos, dissimulados. Querendo ganhar esse mundo. E não entendendo o amor de Cristo naquela cruz por nós. Vamos reverter isso? Mas o nosso Senhor Jesus, versículo 19 de Hebreus 10, começa com uma palavra tão forte. O escritor dessa epístola, ele buscou esta palavra com tanto cuidado para poder dizer para nós, tendo, pois, intrepidez, é esta palavra, parresia, ousadia, destemor. Você não precisa mais sofrer com culpa. Você não precisa mais sentir medo, sentir pavor. Você não precisa. Sabe por quê? Porque o sangue de Cristo Jesus nos abriu o caminho. Ele nos perdoou e nos perdoou para sempre. Ele pegou nossa dívida de pecado, como está em Colossenses 2,14, e cravou na cruz do Calvário todo escrito de dívida que era contra nós. É isso que ele fez. Agora ele nos dá perdão, mas não só isso. No sangue nós temos duas grandes bênçãos. Sabe quais? O perdão e a purificação. Perdão. No perdão nós temos a obra objetiva. Na purificação nós temos a obra subjetiva. Presta atenção nisso. Perdão e purificação. Depois tem mais uma terceira fase de salvação. Mas a primeira é perdão.
Perdão é um novo nascimento. Purificação é o processo até a vinda de Cristo. Com a vinda de Cristo é o corpo glorificado. Aí você está no céu para a vida eterna. E vai ter muito trabalho lá. Não vai pensar que no céu é aquelas coisinhas que acontecem no filme. Tem muito trabalho, só que a mente nossa não consegue imaginar. Só que vai ser um trabalho como um cooperador ao reino de Deus, um cooperador de Cristo, que somos desde já, mas não tão bacana, maravilhoso, com o corpo glorificado como seremos lá. Então, perdão, santificação e glorificação do nosso corpo. O perdão, o sangue realizou uma obra para sempre. A purificação, o sangue está realizando uma obra todos os dias. Todos os dias, eu e você precisamos da eficácia, da força e do poder do sangue de Cristo Jesus presente na nossa vida. Porque a poeira do pecado, no nosso corpo, na nossa mente, sempre está aí. Mas o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo o pecado. É isso que ele está dizendo. Agora, veja o versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aí diz, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 8. Veja o versículo 16. Ele diz assim, o Espírito mesmo dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Agora, poderia parar aí, eu já estaria satisfeito. Mas olha o que ele... Entenderam? Está na Bíblia que o Espírito Santo testifica com o seu que você é filho de Deus. Procure isso. Depende só de você. Depende só de você. Depende do seu coração, do seu amor. Agora, se você procurar Deus para atender suas vontades, não. Você tem que amá-lo para atender a vontade dele, não as tuas. Não o seu comportamento de vítima de alguma coisa. Nós temos que ver os nossos problemas em nós. Como que a gente vê em nós? Através do Espírito Santo, falando com o Espírito Santo, com Deus. Transformando a nossa imagem e semelhança a Cristo. Transformando a nossa mente, nosso caráter, nossa conduta. Nós mudamos, senão nós não somos um cristão que está crescendo. Que esse escritor, Paulo, diz, e se sois filhos, sois herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente padecemos com ele, para que também com ele sejamos glorificados. Esse capítulo é tão rico, irmãos, que logo no versículo 18 ele já sobe um alto degrau. Ele diz assim, porque para mim deu por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai se revelar em nós. Aí você está satisfeito? Ele não. Ele diz assim, ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação dos filhos, dos filhos de Deus. Aí ele vai subindo degraus. Aí vai falar dos 3 gemidos. O gemido do Espírito Santo, o gemido da natureza, o gemido do nosso corpo. Aguardando essa linda redenção que está prestes a acontecer, amados irmãos. Mas o Espírito Santo dá testemunho. Esse testemunho é tão importante, irmãos, porque esse testemunho está ligado ao sangue. Sangue. João fala isso na sua primeira epístola. O testemunho da palavra, do sangue. É esse o testemunho, é por causa desse sangue. Quando nós nos tornamos filhos, nós fomos introduzidos numa posição que não se perde jamais.
Lembra do filho pródigo? Ele chegou para o pai e disse assim: pai, já que tu não morres mesmo, me dá minha herança, quero ir embora, quero viver minha vida. E ele foi. O pai, por amor, por misericórdia, ele deu. O filho foi embora, gastou tudo com as meretrizes. E depois se encontrava no estado de degradação, de miséria. Mas ele queria voltar, só tinha um lugar para ele voltar. A casa do pai. Ele volta. Mas quando ele volta, o que ele encontra? Ele encontra o pai. Ele encontra o pai. E o que o pai estava fazendo? O pai ou estava, como sempre, ou esperando. Quando você estuda os textos ali, em Lucas capítulo 15, os verbos são importantes ali. Porque diz que o pai estava olhando. O sentido ali é ato contínuo. Nós não sabemos quanto tempo esse filho ficou fora. O que indica o texto, segundo o original, é que o pai sempre olhava por aquele mesmo caminho que um dia o filho. Senhores, acabou o nosso tempo de hoje, já passou. E quero deixar aqui minhas mensagens finais. Agradecer a vocês que acompanharam online. Muitos passam e não se agradam do assunto. Isso já é esperado. Jesus Cristo, quando veio, encarnou só para falar do reino dele. Ele também não agradou multidões. E quando agradou multidões, a multidão estava interessada em resolver problemas do mundo. Jesus Cristo não veio para resolver os problemas do mundo. Ele veio falar do reino, da vida eterna, da vida nele, ele sendo o cabeça. Ele não veio para resolver os problemas nesse plano. Ele veio para anunciar o plano vertical, dizendo que ele era o caminho, ele é a verdade, ele é a vida verdadeira. A vida verdadeira não é essa que a gente vê no plano horizontal. A vida no plano horizontal é extremamente limitada. Chega a ser medíocre, mas é uma necessidade de passarmos por aqui para exatamente nos prepararmos para a vida eterna em Cristo. Ele sendo o cabeça, eternamente será nossa cabeça. E eternamente nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, de Cristo, numa vida eterna, num corpo glorificado. Não pode existir uma coisa melhor do que essa. Nosso trabalho aqui é para dizer, olha, nós não estamos preocupados em ganhar esse mundo, ganhar essa vida. Nós estamos preocupados, né, em anunciar o reino. Porque como discípulos de Cristo, estou aqui para anunciar o reino, falar da vida eterna. Senhores, amanhã, sábado, às 10 horas, nós temos então a mentoria com a ideia de desenvolver a transformação da mente. Transformar na nossa mente, na mente de Cristo. Só Ele se desenvolvendo em nós que isso é possível. Até amanhã. Muito obrigado. Às 10 horas. Estamos aí. E participe de todas as atividades que tem aí. Veja na descrição do vídeo depois. E participe pelo canal YouTube, que é muito melhor. Porque vocês podem ver a telinha com o preletor, enfim, nome do evento, título do evento que está sendo tratado aqui. Tchau, tchau. Uma boa noite. Obrigado.